Glórias a Deus. Espero encontrar a todos com alegria, com fartura na mesa dos alimentos materiais, na mesa dos alimentos espirituais e também alimentos emocionais. Neste momento estou no cenáculo. O cenáculo é um local precioso para mim. É um local muito importante no cenário da história do povo de Deus, especialmente no tempo da graça, inaugurado com o Senhor Jesus. No cenáculo, grandes eventos acontecem. Coisas maravilhosas acontecem no cenáculo. Também vemos, na história bíblica, que também grandes traições acontecem no cenáculo. O cenáculo é um lugar onde as pessoas se encontram para comunhão. Comunhão na mesa dos alimentos materiais e também na mesa dos alimentos espirituais, a palavra de Deus. A maioria das pregações de Jesus e dos apóstolos aconteciam no cenáculo. Se olharmos no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos, muitas vezes não está mencionado diretamente a palavra cenáculo, mas a maioria aconteciam no cenáculo. A igreja apostólica acontecia de casa em casa, no cenáculo. Vocês entenderam porque o cenáculo é o meu lugar preferido. O cenáculo, no costume judaico, na igreja do Senhor Jesus, é a maior peça de cada casa onde as famílias vivem. Cenáculo é normalmente uma sala superior, no costume judaico, eram famílias muito grandes e era uma sala enorme, bem mobiliada, e ali aconteciam as refeições, ali aconteciam as reuniões, era um lugar de crescimento para a família. E no cenáculo se reuniam então famílias com outras famílias. É tremendo isso. Então o cenáculo é o meu lugar preferido dentro de casa, porque ali nós temos aqueles alimentos saborosos do dia a dia para a nossa saúde e também temos a comunhão familiar, comunhão com outras pessoas para crescimento na fé, para crescimento na palavra de Deus. Por sinal, todos os estudos que fazemos em casa acontecem no cenáculo da nossa casa. E eu vejo que normalmente as famílias, mesmo sendo por videoconferência, normalmente elas estão no cenáculo. Normalmente são locais mais apropriados para nos reunirmos. Então, por que o povo de Deus tem abandonado o cenáculo? Porque as pessoas nem sentam-se mais de forma familiar para uma refeição no cenáculo, na sala de jantar. As famílias estão sendo destruídas por falta do uso adequado do cenáculo. É uma correria, ninguém tem tempo para nada, cada um almoça no seu cantinho preferido, na sala, no escritório, até no quarto. Tem gente que pega o seu prato e vai comer, porque ali tem as suas atividades já ao mesmo tempo que faz a refeição, redes sociais e tudo mais. Nós temos sofrido grandes prejuízos por falta do convívio no cenáculo. Eu sempre tive o hábito familiar de, na mesa, praticarmos a oração e praticarmos a questão de lembrança das coisas de Deus, da Bíblia. A minha família, as crianças decoravam versículos juntamente conosco no horário da refeição. É um horário muito bom. Torna-se prazeroso pelo alimento físico e também pelo alimento espiritual. Então, o cenáculo. Precisamos recuperar esse prazer de estarmos no cenáculo. Não tem sido ensinado a questão do cenáculo. Quando se fala de cenáculo, normalmente as pessoas pensam em algo assim muito diferente da sala de jantar. O cenáculo, as pessoas muitas vezes espiritualizam
e não contam a verdade sobre o cenáculo. É um lugar, claro, da prática espiritual, mas um lugar de convívio. É um lugar onde se manifesta o amor de Deus e o amor familiar e o amor entre famílias, como vemos na Bíblia. Eu quero pegar o exemplo mais clássico que existe a respeito de um grande acontecimento no cenáculo, como momento de comunhão e também como momento de traição. Está no livro de Marcos 14, 12 em diante. Ali ele descreve a preparação da Páscoa na festa dos pães asmos. Era a tradição judaica do Velho Testamento, a celebração da Páscoa. E os discípulos questionaram Jesus: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? E Jesus passou uma orientação. Ele pegou dois, enviou esses dois com ordem bem específica. Vocês estejam indo à cidade e vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água. Sigam este homem e façam uma pergunta. O mestre manda perguntar. O mestre Jesus. Jesus está dizendo: onde é o cenáculo no qual irei comer a Páscoa com os meus discípulos? E o dono da casa, Jesus orientando, o dono da casa vos mostrará um espaçoso cenáculo, uma espaçosa sala de jantar. Esse espaçoso cenáculo já está pronto, imobiliado. Ali vocês arrumem os preparativos para a ceia da Páscoa. E eles fizeram tudo conforme Jesus ordenou. Tudo certinho aconteceu como Jesus descreveu a eles. Esse homem com o cântaro de água tinha recebido uma orientação de Jesus? Foi o Espírito Santo que guiou? Qualquer uma das duas hipóteses é altamente válida. Claro que o Espírito de Deus está em tudo que fazemos. Mesmo que tenha sido a orientação do Senhor Jesus com esse sinal do homem com o cântaro de água. E era um sinal muito evidente, porque o cântaro de água era normalmente carregado pelas mulheres, não pelos homens. Então não tinha como não perceber um homem com um cântaro de água. E daí, tudo pronto, Jesus foi para lá com os 12. E quando já estavam à mesa para celebrar a Páscoa, e quando eles comiam a Páscoa, enquanto eles comiam a Páscoa, Jesus disse: em verdade vos digo que um dentre vós que come comigo me trairá. Um grande evento, um evento poderoso. A celebração da Páscoa da Velha Aliança, e ali também estava a traição presente. Uma traição necessária para que se cumprisse a obra redentora de Jesus na cruz. A seguir, Jesus instituiu o tempo da graça, celebrou a Santa Ceia, nossa Santa Ceia tão conhecida, e partiu o pão, simbolizando que o seu corpo seria ferido por sacrifício para a salvação de todos. Também ofereceu o cálice de vinho, como o cálice da nova aliança, representando o seu sangue a ser derramado. Vocês vejam que coisa poderosa aconteceu num lugar que está hoje um tanto desvalorizado. Ali aconteceu uma transição da velha aliança para a nova aliança. Ali aconteceu derramamento de poder para 11, mas um resolveu ser o traidor. O cenáculo é um lugar tremendo para todos nós. Precisamos resgatar
para ser um lugar de crescimento. Claro que muitas famílias nos dias de hoje ainda tramam traições no cenáculo, na mesa de jantar, na mesa das ceias familiares ou outros tipos de ceias. Nós precisamos resgatar urgente o valor da comunhão no cenáculo, na ceia familiar, nesse lugar tão especial. Quando nós sentamos juntos para receber o alimento físico, o alimento espiritual, o alimento emocional, nós nos igualamos, nós passamos a depender do amor de Deus, da direção de Deus, nós passamos a depender do poder do Espírito Santo. E aí sim, aí a palavra de Deus começa a surtir os efeitos dos propósitos de Deus para transformar a nossa vida e sermos agentes de transformação na vida dos outros. Então, a Bíblia é bem clara, precisamos retomar o uso do cenáculo para crescimento espiritual. Se você olhar todo o período apostólico, principalmente enquanto tinha grande liberdade, fluía por todos os povos civilizados, de casa em casa, eventualmente em praça pública. O número daqueles que recebiam a salvação de Jesus crescia gigantescamente, tanto que o Império Romano se assustou e quis padronizar a questão da fé. Mas mesmo depois, com toda aquela perseguição do Império Romano, a igreja no cenáculo continuou existindo e continua existindo hoje. Hoje está ficando muito forte de novo. A igreja de casa em casa, a reunião no cenáculo de cada casa. No Brasil já é forte. Em outros vários países do exterior, onde existem certos graus de perseguição, uns maiores, outros menores, a igreja de casa em casa tem crescido muito, graças a Deus. E poderosamente, porque aquelas pessoas que são discipuladas de forma familiar, de forma que sintam o amor de Deus, sintam que Deus é Pai e todos pertencem a esse mesmo Pai, todos pertencem à mesma família em Cristo. Quando as pessoas sentem isso, sempre acontece a salvação, sempre acontece a conversão. Precisamos urgente retomar esse convívio como famílias e como filhos de Deus no cenáculo. Amém? Não se esqueça, esse lugar onde você come todo dia é muito importante para cada família, especialmente para Deus. Deus quer falar com as famílias no cenáculo. Deus quer derramar bênçãos no cenáculo. É claro que depois Deus, quando você fala do cenáculo físico, que é a nossa sala de jantar, Deus preparou cada um de nós para sermos o templo dele. Então, pessoas que são templos do Espírito Santo, são templo de Deus, se reúnem no cenáculo para receber orientações, para crescimento e muitas vezes para levar vidas à salvação, através do ensino da palavra. Glórias a Deus. Reflita sobre isso. Pegue e procure entender o sentido disso. Se você quiser, dê uma pesquisada aí no Novo Testamento, nos Evangelhos, no livro de Atos dos Apóstolos. Dê uma pesquisada aí para você ver, ter certeza de que eu estou falando a verdade. Você vai ver que é muito claro isso. A igreja se reunia de casa em casa. O lugar era a maior sala da casa, no cenáculo. Reflita sobre isso e ensine isso para outras pessoas. Cresça na fé e ajude pessoas a crescerem na fé. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e convide outras pessoas para que se inscrevam também. Amém? Receba a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado porque o Senhor é Deus conosco. Porque o Senhor está presente no cenáculo de cada família, está presente em cada vida, está presente na nossa vida,
para manifestar a tua glória, a tua salvação, o teu reino e o teu poder. Fortalece a igreja viva, Senhor, que anda pela face da terra. A igreja viva que se manifesta em cada família, em cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Manifesta no poder do teu Santo Espírito o testemunho da igreja viva, na escola, no trabalho, nos afazeres diversos, para que muitas vidas reconheçam a salvação do Senhor através do teu Filho Jesus. Estenda a tua mão poderosa sobre cada vida, Senhor, que recebe essa palavra, e que cada um se torne mensageiro da tua palavra para outras vidas. Cada um esteja cumprindo o ID do Senhor Jesus, para que estejamos indo todos e fazendo discípulos, para que a tua igreja continue marchando vitoriosamente sobre a face da terra. Para a glória do Senhor, para a alegria da tua igreja, em nome de Jesus. Amém.